tal ter um tempo de qualidade com o seu amor? Ou, quem sabe, encontrar aquela pessoa especial para partilhar a vida. Diante da correria do dia a dia, casais e solteiros focam no trabalho, nas finanças e na educação, deixando para depois o relacionamento, os planos e sonhos. A caminhada do amor é a oportunidade de investir no relacionamento de maneira inteligente. Os casais terão um momento a sós, onde vão concentrar sua atenção exclusivamente para o outro. Já os solteiros vão aprender a dialogar de forma eficaz e investir num relacionamento saudável e duradouro. Caminhada do amor. Amanhã o dia, hein? Parque da Luz, 9 da manhã, casados e solteiros, todos estão convidados a realizarem a Caminhada do Amor. Tire tempo para a sua vida amorosa, invista no seu relacionamento, solteiros também estão convidados e eu tenho certeza que será realmente um momento muito agradável. Todos realmente estão convidados para amanhã, 9 da manhã, a partir de 9 da manhã, no Parque da Luz aqui em Florianópolis. E para você consultar em todo o estado de Santa Catarina as localidades onde vai ter a Caminhada do Amor, você pode então consultar aí o nosso site, tá certo? Bem, o programa Prosperidade com Deus já está no ar a partir de agora então, e eu quero que você acompanhe esta matéria das dificuldades que as pessoas que estão desempregadas enfrentam. Já estou desempregado há 1 ano e meio. E tá bem difícil de achar alguma coisa, principalmente alguma coisa boa. 7 milhões de pessoas no Brasil estão desempregadas. É o que aponta o IBGE. E quem está no mercado de trabalho se dedica ao máximo para não perder a oportunidade. Mas o imprevisível pode acontecer. Olha, eu cheguei desesperado, desempregado, devendo agiota e aluguel atrasado. Estava 2 meses desempregada. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei desempregado, doente, depressivo, dor de cabeça constante. Eu vivia em total miséria. A falta de resposta gera agonia. Sem renda, impera a escassez. As contas se acumulam e bate o desespero. O que fazer? Olhar para o alto, praticar a fé genuína e se aliar a Deus. Estratégia perfeita para abrir caminhos e conquistar a prosperidade. Existem momentos de deserto e muita gente morre no deserto. Muita gente sucumbe no deserto. Mas às vezes, desertos vêm em nossa vida que você fala, eu não sei por que está acontecendo. Eu estou correto, eu estou fiel, eu estou andando com Deus, eu estou fazendo as coisas de forma lícita, limpa, na luz, trabalhando, de casa para a igreja, de igreja para casa. A minha vida é uma vida que eu não acho erro nesse sentido para estar passando o que eu estou passando. Então esse deserto é um deserto que Deus está te levando para falar com você, para te lapidar, para fazer coisas maiores na sua vida. Coisas maiores. Todos os heróis da fé passaram pelo deserto. Deserto passa. Deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar para passar por ele e crescer com ele, e aprender com ele, e ficar melhor com ele, e se lapidar com ele. Amém, pessoal? O deserto ensina muita coisa. Se você está desempregado, não deixe o desânimo te parar. Tome uma atitude. Não tinha saída para mim aos meus olhos. Cheguei aqui e me mostraram que Deus era grande. Daí comecei minha caminhada na fé. Consegui saldar a dívida, não moro mais de aluguel e hoje temos o nosso próprio comércio. Na segunda passada eu vim
pro culto e eu orei para Deus abrir as portas de emprego para mim. E na sexta, na mesma semana, eu comecei a trabalhar. Então a aliança com Deus funciona. Funciona. E hoje, graças a Deus, para quem pagava R$80 de aluguel por mês não tinha nem como pagar. Hoje eu tenho 3 casas alugadas, eu tenho meu espaço de trabalho próprio. Se você está fora do mercado de trabalho, as portas também irão se abrir para você. Nesta segunda-feira, na maior palestra de prosperidade do mundo. Ou fora do mercado de trabalho você se encontra ou até está inserido no mercado de trabalho, mas insatisfeito, ganhando muito pouco. Você é aquela pessoa que, sabe, há muito tempo vem aguardando uma promoção e ela não acontece. Você está no mesmo cargo há anos, mesmo salário há anos, se é que não regrediu. E quem sabe você é empreendedor, nos acompanha nesta manhã e você não está satisfeito com o faturamento, com seus lucros. Você está enfrentando os piores momentos da sua vida. Isso tudo pode mudar. Nós estamos aí com o último trimestre do ano de 2025 em andamento e você pode reescrever a sua história ainda este ano. E eu tenho certeza que não é por acaso que você acompanha a nossa programação. Pastor Amarildo, quantas são as pessoas que têm chegado à corrente da prosperidade com Deus segundas-feiras e têm aprendido o que fazer, como agir, como reagir, têm recebido a direção de Deus e têm prevalecido? Muito bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Há um antes e um depois na vida financeira delas. Elas chegam desempregadas, falidas, em caminho para trilhar, mas participando da segunda-feira, Deus dá uma direção para a vida dela e ela começa a crescer na sua vida profissional. Bom, eu quero deixar a nossa central de atendimento espiritual já aberta à sua disposição. Você tem aí no seu vídeo os números, o site. Pode entrar em contato a partir de agora e nós teremos o imenso prazer de te atender, de te ajudar, de te orientar, tá certo? Vamos agora acompanhar como que estava a vida da Juliana. A Juliana chegou nessa corrente com muitos problemas, mas ela entendeu que se aliasse a Deus, através de um pacto com Deus, tudo mudaria como de fato mudou. E hoje é uma pessoa que trilha o caminho do sucesso. Seu nome? Juliana. Juliana, vitória aqui no Pacto com Deus. Sim, senhor. Eu comecei no congresso em 2019, no final do ano, quando eu tinha acabado de decidir que eu queria trabalhar como fotógrafa. Eu ainda trabalhava como CLT para outras empresas e logo em seguida veio a pandemia. Mas ainda assim não me faltaram oportunidades de trabalho e tudo aquilo que eu ganhava foi um ano que eu recebi muito bem e tudo que eu ganhava eu investia em equipamento, eu investia no meu próprio negócio. As coisas foram fluindo, foram acontecendo. E com Deus, até aquilo que era para ser uma coisa ruim, que era para ser algo negativo, no final dá certo. Por que eu digo isso? Em 2023, eu sofri um acidente de carro na estrada, a caminho de um casamento que eu iria fotografar. Eu precisei ser levada para o hospital. O carro deu PT, a gente perdeu o nosso carro. E, ainda assim, eu fui no casamento e fotografei. Com um curativo na cabeça, com dor, até com a roupa suja de sangue. Mas eu fui naquele casamento, não aceitei falhar com aquele compromisso com os meus clientes e fotografei. Depois de um tempo, eu fiz um vídeo contando essa história, divulguei nas minhas redes sociais, esse vídeo viralizou e alcançou mais de 4 milhões de pessoas. Isso trouxe uma visualização enorme para o meu trabalho. E depois disso, a minha agenda lotou, eu consegui fazer muitos casamentos. E ano passado, eu consegui sair do CLT. Hoje eu sou exclusivamente fotógrafa. E esse ano também eu precisei sair do MEI, porque eu passei do limite de faturamento para ser MEI. Então agora eu também já registrei a minha empresa de fotografia. E o carro que a gente tinha perdido, a gente conseguiu um carro muito melhor do que a gente tinha. Então tudo que poderia ser ruim com aquele acidente, com Deus se tornou uma coisa boa. Quer dizer, você poderia ter se abatido com aquela situação, se entregue aos porquês, por quê, mas não. Olhou para frente, perseverou, creu na sua aliança com Deus e hoje está fazendo a diferença. Sim, senhor. Tanto que até no vídeo uma pessoa comentou, nossa, essa menina está com a terapia em dia. E eu até respondi, não foi terapia em dia, foi Deus, porque o Espírito Santo dá força para a gente, dá sabedoria. Teve gente que perguntou se eu tinha ficado com trauma de estrada. E hoje eu trabalho pelo Estado, dirigindo e fazendo casamentos e vida normal.
E hoje muitos clientes. Sim, senhor, graças a Deus. Hoje eu trabalho exclusivamente com a fotografia, eu tenho meu próprio negócio. A sua própria empresa. Sim, senhor. E a sua maior riqueza qual é? É o Espírito Santo, é a paz, a força, né? Como eu comentei, porque sem Deus a gente pode até ter talento, a gente pode ser bom no que faz, amar o que faz, mas a gente não tem nem ânimo de sair da cama, né? Sem Deus a gente não tem essa força, esse propósito de vida. Firme no pacto? Sim, senhor. Para não. No pacto, não, senhor. Amém. Coisas ainda maiores virão, bem forte para o nosso Deus. Quando você se alia a Deus, acontece isso daí. Você vê até uma situação difícil que aconteceu na vida da Juliana, esse acidente, etc. Deus transforma isso em vitória. Você vê que hoje ela se estabeleceu, muitos clientes, estava como MEI, agora já passou dessa fase. Deus vai dando a vitória paulatinamente, passo a passo. E não é só a prosperidade econômica. Você viu que no final ela frisou a paz, a presença de Deus, ou seja, prosperidade com Deus é uma vida completa, é uma vida plena. E nesta segunda-feira agora, 13 de outubro, nós teremos na corrente da prosperidade com Deus o clamor, o grande clamor para a queda das muralhas. O que significa isso? Jericó era uma cidade que estava cercada por muralhas e Deus deu a ordem que levassem a Arca da Aliança, como você vê aí na tela, à frente, tocassem as trombetas e clamassem. E as muralhas iriam cair. Eram muralhas intransponíveis. E Deus deu a vitória. Quer dizer, quando eles recorreram a Deus, levaram para o campo espiritual aquela situação, Deus interviu e fez o que eles não poderiam fazer. É o que vai acontecer com você. Nesta segunda-feira, traga por escrito quais são as muralhas que estão na sua vida econômica e esteja conosco, porque sem dúvida, tudo que separa você dos seus projetos, dos seus sonhos, tudo que separa você das suas conquistas, essas muralhas, elas hão de cair. Quem vive do ramo da confecção sabe como é lutar contra as muralhas invisíveis. As máquinas estão prontas, mas os pedidos não chegam. Ou as peças são produzidas, mas o estoque fica encalhado. As contas se acumulam, os clientes cancelam. E parece que sempre falta alguma coisa para o seu negócio dar certo. São barreiras que ninguém vê, mas que bloqueiam o seu crescimento, a sua vida financeira e o seu futuro. Nesta segunda-feira, 13 de outubro, o grande clamor pela queda das muralhas, com a bênção para os profissionais da confecção. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 horas, 18 horas e às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Tome nota dos horários das reuniões dessa segunda-feira agora. 7 da manhã, o primeiro horário, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e horário principal às 19h30. Reuniões objetivas, de fé, de poder, com cerca de 60 minutos de duração ao longo do dia e a reunião da noite, os seus 65 a 70 minutos. Reuniões realmente que vão trazer para você a direção de Deus, força, coragem, vão realmente trazer a visão de Deus para a sua vida. Catedral da Fé, você vê aqui as imagens do Templo Maior, no centro da ilha, Mauro Ramos, 1310, entrada, estacionamento, palestra gratuitos e todo o estado isso vai acontecer, como ali em Biguaçu também. 8 da manhã, 10 da manhã e meio-dia, às 15 e também às 19h30. O nosso endereço ali na rua Coronel Teixeira de Oliveira, 243, no centro de Biguaçu. Vamos clamar por todos os profissionais, mas vamos ter uma bênção especial nesta segunda para você que é profissional do ramo da confecção, tá certo? Vamos agora acompanhar então esse testemunho, alguém que foi vítima de fake news. Meu nome é Raine Bertolazzo, tenho 50 anos, sou advogado. Cerca de uns 30 anos eu tive preconceito da Igreja Universal. E eu tive notícias da Igreja Universal, final dos anos 80, início de 90, e aquilo me impactou muito porque eu era de uma denominação evangélica e eu comecei a ouvir aquela história toda da igreja, que a igreja só pensava em dinheiro, curanderismo, charlatanismo,
E então aquilo foi criando preconceito. Quando saía essa notícia na mídia, ela confirmava, né, o que a gente ouvia falar. As pessoas falavam e aquilo dá uma sensação de realidade aquilo, né? Então não tinha que se discutir. Na verdade, eu não tinha nem interesse de ir numa igreja universal para constatar aquilo, né? Porque a mídia estava passando aquela informação e a gente cria o que se passava na mídia era verdade, né? Então, para mim era uma igreja que de maneira alguma eu queria ter contato. Entrar na igreja muito menos, eu tinha verdadeiro asco, né, contra a igreja. Quando vimos esse noticiário, essa imagem na mídia, foi uma sensação assim de justiça, né? Justiça sendo feita. Me senti, né, manipulado pela mídia, até porque o que ela passava de informação e me impediu de até criar uma curiosidade, né, de conhecer verdadeiramente a Igreja Universal. E eu, depois de muitos anos, eu percebi que isso me prejudicou muito. Minha vida poderia ter sido diferente, né? Passaram-se anos, né? Anos. E eu vou falar, minha vida também não foi confortável. Eu tive muito problema, sofria muito calado, né? E um sentimento de que eu não ia conseguir nada, eu não ia conquistar nada, que eu tinha que me conformar com aquilo. Passei por uma dificuldade profissional, uma prova, vamos dizer assim. E eu não tinha costume de ouvir a programação da igreja. Quando passava os canais na TV, eu ouvia, identificava que era a voz de algum pastor, eu já mudava de canal, não queria nem ouvir a voz. E num dia eu estava muito mal, uma tristeza muito grande mesmo. E eu já estava mais ou menos meia-noite por aí, e eu passando os canais, um pastor falou de jejum, e aquilo me chamou a atenção. Eu parei para ouvir. E ele fez uma chamada para conhecer o jejum no Templo de Salomão. E eu já tinha curiosidade, né? Mas o preconceito impedia de conhecer o templo. E eu pesquisei, entrei na internet, pesquisei. Eu verifiquei que eu não pago estacionamento, tinha local para guardar as coisas lá, guarda-volumes. E eu pesquisei tudo que eu podia pesquisar sobre o Templo de Salomão. E fui. E eu sentei lá no fundo e o preconceito é tão grande que eu deixei minha carteira na moto. Fui de moto, deixei a carteira na moto. E o pastor falava para fechar os olhos, eu não fechava os olhos para orar e ficava olhando, analisando tudo, né? As pessoas, o tipo de pessoa que estava ali dentro. E eu percebi que a fé era diferente. Era uma fé muito forte, né? E eu achei muito bom aquilo e fui embora. E resolvi no sábado seguinte voltar. Eu não tinha ideia como estaria o Bispo Macedo hoje, né? Porque a minha imagem que eu tinha do Bispo Macedo é aquela lá atrás, né? O que a mídia passava, que ele só pensava em dinheiro, instruir os pastores, né? A tirar dinheiro do povo, aquela imagem do bispo. Então eu fui num sábado à noite e aquele dia foi o primeiro dia que eu vi o Bispo Macedo. E o Bispo Macedo, ele falou uma palavra que foi impactante para mim. Ele perguntou para as pessoas ali se alguém estava sentindo alguma coisa, né? E um outro levantou a mão ali e ele olhou e falou, olha, parabéns, porque eu não sinto nada, mas eu tenho certeza que Deus está aqui. E eu dei mais crédito ainda para a palavra, né? E eu percebi aquele desejo do bispo de passar a fé, né? De querer salvação das almas. Aquilo foi muito forte, né? O preconceito, ele caiu na medida que eu constatei que a palavra que se passa ali é a palavra de fé, a palavra de Deus mesmo. Então, não aquilo que se passava, a imagem que a igreja só pensava em dinheiro, prosperidade, não aquilo, mas é uma preocupação dos pastores em te ajudar a passar a fé. E aquilo ficou muito evidente para mim. E Deus colocou tudo no lugar, ajustou tudo. Minha esposa vem comigo na igreja, minha mãe está na igreja, minha irmã, meu irmão.
Então, Deus, ele fez além do que eu imaginava, né? E é um lugar que eu tinha muita resistência, preconceito, né? Foi ali que Deus transformou minha vida. Você vê o prejuízo de uma fake news. Quem sabe você é uma pessoa que nos acompanha agora e você também ouviu notícias maldosas a nosso respeito. Você vê que hoje o Raine está bem, venceu essa situação, hoje está com Deus, na presença de Deus. E com certeza, se você nos acompanha agora, é porque Deus te coloca aí para também transformar a sua vida, tá certo? Meu amigo e minha amiga, nós vamos agora ao momento da oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino como nós temos pedido. É tudo, meu Deus, que a humanidade, que esta criatura que está aqui em Santa Catarina vivendo, os catarinenses precisam. Venha a nós o teu reino, é o reino de paz. O Senhor levou dores e enfermidades na cruz. Então, que haja saúde, que haja, meu Deus, a libertação, meu Pai, da angústia, da depressão, que haja, meu Senhor, a manifestação do Deus vivo, poderoso neste lar, nesta casa, na vida deste trabalhador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim seja. Sexta-feira, na Igreja Universal do Reino de Deus, é o dia de oração forte para libertar você da depressão, da angústia. Você que quer ser livre de todo mal, procure a Igreja Universal do Reino de Deus, próxima da sua casa, e seja liberto, seja livre de todos os males. Continuidade de uma sexta-feira feliz e abençoada a todos os telespectadores. Muito obrigado, Bispo Sérgio Mota. Cremos nessa oração e sabemos que você, amigo e amiga que nos acompanha, também está aí abençoado com forças agora para reagir, lutar e vencer. Nós vamos então encerrando aqui o nosso programa, Pastor Amarildo, e sabemos, né, que essa pessoa, esse pai de família que se encontra aí atribulado, esse empreendedor, essa pessoa que amanheceu com 1000 preocupações, agora é praticar o que aprendeu, porque fé não é o que a gente fala, fé é o que a gente faz. E nessa próxima segunda, essa pessoa tem a oportunidade de participar desse grande clamor para a queda de todas as muralhas que estão na sua vida. As portas estão abertas para receber essa pessoa, sua família. A porta está aberta para atender ela, para cuidar dela e assim ela vencer na vida. O senhor estará ali em Biguaçu, nós temos a Universal bem no centro, ali naquela rua principal ali de Biguaçu. Bem no centro da cidade, fácil de achar. Nós vamos estar ali todos os dias com a igreja porta aberta. E nessa segunda-feira, 8 da manhã, 10 da manhã e meio-dia, às 15 e também às 19h30. Isso acontecerá em todas as Universal no estado. O site aí para você localizar o endereço mais próximo tá aí, olha, universal.org/localizar, tá bom? Aqui na Catedral nós vamos estar então em 6 horários, 7, 10 e meio-dia, 15, 18, 19h30, aparecem aí para você, o endereço também tá aí. Agora tome atitude. E claro, você não precisa esperar até segunda. Hoje, sexta-feira, nós temos a sessão do descarrego, nós temos uma oração forte de libertação espiritual e você que está angustiado, desesperado, desesperada, hoje mesmo tome a sua decisão de buscar a Deus, procure a Universal mais próxima. Obrigado pela audiência, Deus abençoe a todos e até lá.